Poucos escritores mergulharam tão fundo na alma humana quanto Fyodor Dostoiévski. Suas páginas não falam apenas de personagens e histórias, mas dos abismos mais sombrios da existência. Quando abrimos um de seus romances, não encontramos apenas enredos, mas dilemas morais, tormentos espirituais, contradições psicológicas e, acima de tudo, uma sabedoria sombria sobre a condição humana. Parte 1. O sofrimento como escola da alma. O ponto de partida da filosofia de Dostoiévski é o sofrimento. Não o sofrimento abstrato, distante, mas aquele vivido na pele, marcado a fogo na alma. Desde jovem, ele conheceu a miséria financeira, as crises de epilepsia, a prisão na Sibéria, o trauma de quase ter sido executado diante de um pelotão de fuzilamento. A experiência de estar a segundos da morte e ser subitamente perdoado mudou sua percepção da vida para sempre. O sofrimento deixou de ser para ele algo a ser negado ou ocultado. Tornou-se centro, essência e escola. Dostoiévski acreditava que só no limite da dor o homem é capaz de revelar quem realmente é. Para Dostoiévski, a dor não era um acidente da vida, mas um instrumento de revelação. Em seus romances, cada personagem é confrontado por dores físicas, morais ou espirituais que os desnudam diante de si mesmos. Raskolnikov, em Crime e Castigo, sofre não apenas pela pobreza ou pela culpa de ter assassinado, mas pela luta interna entre o orgulho e a necessidade de redenção. O príncipe Mishkin, em O Idiota, sofre por ser bom em um mundo corrompido, e sua bondade quase santa o conduz à tragédia. Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov, sofre ao encarar a crueldade do mundo e a ausência de respostas divinas diante da dor das crianças. O sofrimento, nesses casos, não destrói apenas, ele transforma. Para Dostoiévski, o homem só se encontra quando é despido de todas as máscaras pelo peso da dor. Aquele que nunca sofreu profundamente permanece na superfície da vida, iludido com banalidades. Já aquele que atravessa a noite escura da alma descobre profundidades desconhecidas, tanto para o mal quanto para o bem. A dor revela o monstro oculto, mas também a capacidade de compaixão. Essa visão fazia de Dostoiévski um crítico severo da ideia moderna de felicidade fácil. Ele via com desconfiança qualquer sistema que prometesse eliminar a dor humana por meio de progresso técnico, organização política ou promessas sociais. Para ele, tentar abolir o sofrimento era mutilar o homem. A dor é a grande educadora, o fogo que purifica, o martelo que quebra as ilusões e molda a verdadeira consciência. Mas aqui está o paradoxo. Se o sofrimento é inevitável e necessário, como não sucumbir a ele? Dostoiévski conhecia bem a tentação do desespero. Em suas crises mais sombrias, flertou com o niilismo, com a ideia de que nada faz sentido e, portanto, tudo é permitido. Muitos de seus personagens encarnam essa vertigem, a de transformar a dor em justificativa para destruir a si mesmo e ao outro. Raskolnikov, por exemplo, acredita que sua dor e genialidade lhe dão direito de cometer crime. Kirillov, em Os Demônios, chega a defender o suicídio como afirmação radical da liberdade. No entanto, Dostoiévski mostra que esses caminhos são becos sem saída. O sofrimento pode levar ao caos, mas também pode abrir a porta para algo maior. A compaixão, o amor, a fé. A reviravolta está em perceber que a dor não é só queda, mas também chance de elevação. É na lama que o homem pode olhar para cima em busca da luz. Assim, o sofrimento se torna o primeiro pilar da sabedoria sombria de Dostoiévski. Não como punição, mas como processo. Não como fim, mas como caminho. Ele não nos convida a buscar a dor, mas a aceitá-la como inevitável e necessária. O sofrimento, em sua visão, é a escola da alma. Destrói as ilusões, revela o que há de mais sombrio no homem, mas também abre a possibilidade da transformação.
Dostoiévski nos ensina que só quem sofre profundamente pode compreender a profundidade da vida. A dor, longe de ser inimiga, é a companheira que nos molda. E se tivermos coragem de atravessá-la sem fugir, poderemos encontrar, no coração das trevas, a chama que ilumina. Parte 2. A liberdade como fardo e tentação. Poucos escritores mergulharam tão fundo na complexidade da liberdade quanto Dostoiévski. Para ele, a liberdade não era apenas um direito político ou um ideal abstrato. Era uma força brutal, capaz de elevar ou destruir o ser humano. A liberdade, em sua essência, é terrível. Quando somos livres, somos obrigados a escolher, e cada escolha carrega consequências inescapáveis. É muito mais fácil quando alguém nos diz o que fazer, quando um sistema, um Estado ou uma religião nos alivia do peso da decisão. Mas quando estamos diante do abismo da escolha, quando não há manuais, nem garantias, nem desculpas, é nesse instante que a verdadeira natureza do homem se revela. Dostoiévski mostrou isso de forma magistral em uma das passagens mais célebres da literatura, a parábola do Grande Inquisidor, em Os Irmãos Karamazov. Nela, Cristo retorna à Terra durante a Inquisição Espanhola e é imediatamente preso pelo Grande Inquisidor. Este, em um longo monólogo, acusa Jesus de ter dado ao homem algo cruel demais: a liberdade. Segundo ele, os homens não querem liberdade, mas pão e segurança. Eles preferem obedecer a serem livres. Querem ser guiados, protegidos, alimentados. A liberdade assusta, porque obriga o homem a se responsabilizar por si mesmo. Para Dostoiévski, essa tensão é central. A liberdade é dom e maldição ao mesmo tempo. É o que nos torna humanos, mas também o que nos conduz ao desespero. Muitos de seus personagens mostram essa luta interna. Incapazes de lidar com a responsabilidade da escolha, eles caem em vícios, crimes ou em fanatismos. Outros, ao abraçarem a liberdade plenamente, descobrem a vertigem do tudo é permitido. Se não há Deus, se não há moral universal, então cada homem é criador da sua própria lei. E esse poder absoluto pode tanto gerar grandeza quanto caos. É por isso que Dostoiévski via a liberdade como um fardo. Não basta desejá-la, é preciso ter a força para carregá-la. A liberdade não é doce, mas amarga. Não é fácil, mas dura. Ser livre significa estar condenado a escolher todos os dias sem garantias de estar certo. E aqui surge a reviravolta sombria da filosofia dostoiévskiana. Talvez os homens, no fundo, não queiram a liberdade. Talvez prefiram se entregar a tiranos, líderes, ideologias, qualquer coisa que alivie o peso da escolha. A história está cheia de exemplos de povos que trocaram a liberdade pela promessa de ordem, pão e segurança. Essa é a grande tentação: abrir mão da liberdade para ser cuidado, mesmo que o preço seja a servidão. Dostoiévski entendia que o maior inimigo da liberdade não era a opressão externa, mas o medo interno. O medo de errar, de sofrer, de carregar a culpa. Muitos de seus personagens encarnam essa tentação. Eles se agarram a ideologias rígidas, a sistemas autoritários, a líderes carismáticos, tudo para fugir do abismo da escolha. Mas cada fuga tem um preço: a perda da dignidade humana. No entanto, Dostoiévski não via a liberdade apenas como condenação. Ele acreditava que, justamente por ser difícil, ela era o caminho para a verdadeira grandeza. O homem que aceita a liberdade em toda a sua dureza se torna criador, responsável e autêntico. É aquele que, diante do caos, não foge, mas decide. Assim, a liberdade aparece em Dostoiévski como um fardo inevitável. Podemos negá-la, podemos fugir dela, mas ela sempre retorna. Negá-la é escolher a escravidão disfarçada de conforto. Assumi-la é abraçar o risco, o peso e a glória de ser humano. A sabedoria sombria de Dostoiévski nos lembra que a liberdade
não é um presente fácil de carregar. É uma cruz, mas também uma coroa. É um peso que poucos têm coragem de suportar, mas que, uma vez aceito, transforma o homem em algo maior do que ele mesmo. No fundo, Dostoiévski nos alerta: ser livre é assustador, mas abrir mão da liberdade é ainda mais terrível. A liberdade é o fardo que nos define. Parte 3. Culpa, redenção e o peso do perdão. Se há um tema que atravessa a obra de Dostoiévski como uma ferida aberta, esse tema é a culpa. Não apenas a culpa pelo crime cometido, mas a culpa existencial, o peso esmagador de carregar uma consciência marcada pelo erro e pelo mal. Para Dostoiévski, viver era caminhar sob esse fardo, tentando encontrar, no meio da escuridão, um caminho para a redenção. Ele não via a culpa como uma aberração da vida humana, mas como uma condição inevitável. O homem, sendo livre para escolher, está condenado também a errar. E cada erro, cada decisão equivocada, deixa cicatrizes na alma. O romance Crime e Castigo é talvez a melhor ilustração desse dilema. Raskolnikov, um jovem estudante pobre de São Petersburgo, comete um assassinato movido por uma ideia: a de que certos homens extraordinários têm o direito de ultrapassar as leis morais se isso servir a um bem maior. Ele acredita ser um desses homens. Mas após matar a velha agiota, sua mente mergulha em tormento. A culpa corrói seu corpo e espírito. Ele não suporta os olhares, não suporta a própria consciência. O crime, que parecia ser um ato racional, se transforma em prisão interior. O castigo não vem da polícia nem dos tribunais. Ele já está inscrito dentro dele. Esse é o ponto central da filosofia de Dostoiévski. A verdadeira prisão é a consciência. A culpa não desaparece. Pode ser abafada, negada, projetada, mas sempre retorna como um fantasma. Para Dostoiévski, a alma humana não suporta o peso de viver em contradição com a verdade. Mais cedo ou mais tarde, o mal cometido volta para assombrar quem o fez. E é nesse ponto que surge a possibilidade da redenção. Em Crime e Castigo, Raskolnikov só encontra paz quando finalmente admite sua culpa, quando confessa o crime e aceita o sofrimento como purificação. O perdão, em Dostoiévski, não é barato. Não é um esquecimento rápido, nem uma absolvição automática. É algo conquistado através da dor, da confissão e da transformação interior. A filosofia dostoiévskiana nos ensina que o perdão verdadeiro não é o apagar de um erro, mas o renascimento do homem após atravessar o desespero. É por isso que suas histórias estão cheias de personagens que sofrem intensamente, que se arrastam pelo fundo da alma, mas que, em meio à lama, descobrem um fio de esperança. Mas aqui vem a reviravolta sombria. Nem todos encontram a redenção. Muitos personagens de Dostoiévski se perdem para sempre na culpa, incapazes de se libertar. Eles buscam o esquecimento em vícios, em racionalizações, em ideologias, mas o peso nunca desaparece. Alguns, como Svidrigailov, em Crime e Castigo, acabam escolhendo o suicídio como única saída para silenciar a culpa. Dostoiévski nos mostra, assim, que a culpa é uma força ambígua. Ela pode destruir ou salvar, pode esmagar o homem, ou pode levá-lo a buscar algo maior que ele mesmo. A mesma consciência que tortura é também a única capaz de abrir a porta para o perdão. Mas o perdão, para ele, nunca é barato. É conquistado com sangue, suor e lágrimas. E há algo ainda mais inquietante em sua filosofia. Dostoiévski parece sugerir que o sofrimento da culpa é, de alguma forma, necessário. Que sem ele não há redenção verdadeira. O homem precisa sentir a escuridão dentro de si para reconhecer a necessidade da luz. Assim, o sofrimento não é apenas punição, mas também possibilidade de transformação. No universo de Dostoiévski, a culpa é inevitável, mas também é uma oportunidade.
Cada erro, cada falha, cada crime é uma chance de escolher entre a perdição e a transformação. O homem pode se perder em sua própria escuridão ou pode atravessá-la em busca de redenção. Esse é o paradoxo dostoiévskiano. O mesmo peso que arrasta o homem ao desespero pode elevá-lo à salvação. A culpa é um abismo, mas também pode ser uma ponte. E o perdão, quando conquistado, não apaga a escuridão, mas a transforma em algo que ilumina. Assim, Dostoiévski nos ensina que o caminho da alma não é fugir da culpa, mas atravessá-la. Não é negar os erros, mas enfrentá-los de frente, porque apenas ao encarar a própria queda, o homem pode se levantar de novo. A sabedoria mais sombria, toda a filosofia de Dostoiévski, explicada para dormir. Parte 4. O niilismo e o vazio espiritual. Entre todos os fantasmas que rondam o pensamento de Dostoiévski, nenhum é tão ameaçador quanto o niilismo. Para ele, o niilismo não era apenas uma moda intelectual ou uma corrente filosófica passageira. Era um veneno que podia se infiltrar no coração da sociedade e destruir a própria alma humana. O niilismo surge quando o homem abandona toda fé, todo sentido transcendente e decide que nada importa, que tudo é vazio. A morte de Deus, uma frase que Nietzsche tornaria famosa, já estava pressentida por Dostoiévski como uma tragédia espiritual. Se não há Deus, se não há moral objetiva, então tudo é permitido. Mas será que o homem pode viver nesse tudo é permitido sem se aniquilar? Em Os Demônios, Dostoiévski descreve a ascensão de jovens revolucionários que pregam a destruição total das tradições, da fé e da moralidade. Para eles, a sociedade só poderia renascer depois de ser completamente demolida. O problema é que, ao derrubar tudo, nada fica de pé. O vazio substitui a ordem, e nesse vazio, o ser humano se perde. O niilismo não cria, apenas destrói. Outro exemplo aparece em Os Irmãos Karamazov, onde o personagem Ivan formula a ideia de que, se Deus não existe, então todas as coisas são permitidas. Essa frase ecoa como um grito sombrio que expõe o perigo do niilismo. Sem limites externos, o homem corre o risco de se transformar em fera. Dostoiévski não estava apenas preocupado com crimes individuais, mas com o destino de toda uma civilização que, ao abandonar a fé, poderia mergulhar em guerras, ideologias totalitárias e massacres. Para ele, o niilismo era a porta de entrada do caos. E esse vazio espiritual não se manifesta apenas na política ou na filosofia. Ele invade a alma de cada indivíduo. Quando nada faz sentido, a vida se torna um fardo insuportável. A depressão, o tédio, a indiferença, tudo isso são expressões modernas desse vazio que Dostoiévski já antecipava em seus romances. Mas aqui está a reviravolta sombria. Dostoiévski não acreditava que o niilismo fosse apenas uma ameaça externa, algo que vinha dos outros. Ele via o niilismo como uma tentação interna, presente em cada coração humano. Todos nós carregamos a possibilidade de cair no desespero do nada, de acreditar que nada tem valor, de abandonar qualquer ideal e viver apenas pelo instinto. E mais, Dostoiévski enxergava o niilismo como consequência inevitável da liberdade mal compreendida. Quando o homem tenta ser livre sem responsabilidade, quando rejeita qualquer fundamento espiritual, acaba preso no vazio. O tudo é permitido não traz libertação, mas desintegração. Muitos de seus personagens mergulham nesse abismo e descobrem que o niilismo não os liberta, apenas os condena à angústia. Para Dostoiévski, o niilismo era o maior perigo da modernidade. Ele entendia que, sem um sentido espiritual, o homem se perde em vícios, violência e desespero. Mas, ao mesmo tempo, reconhecia que o niilismo precisava ser enfrentado de frente. Fingir que ele não existe não resolve. É preciso encarar o vazio para descobrir se há algo além dele.
Essa sabedoria sombria nos ensina que o niilismo não é apenas uma doutrina filosófica, mas uma experiência existencial. Em algum momento, todos nós enfrentamos o vazio, todos nós sentimos o peso de pensar que nada importa. A questão é, o que fazemos diante desse abismo? Fugimos, afundamos ou usamos o confronto com o nada como impulso para buscar um sentido maior? Dostoiévski acreditava que apenas esse último caminho poderia salvar a alma humana. O vazio é real, mas pode ser o início de uma busca pela transcendência. É no coração do niilismo que nasce a pergunta pela fé. Parte 5. Fé, dúvida e a busca pela transcendência. Na escuridão da filosofia de Dostoiévski, existe uma chama que nunca se apaga, a luta entre fé e dúvida. Para ele, essa não era apenas uma questão teórica, mas o drama mais íntimo da alma humana. Em cada página de seus romances, vemos personagens divididos entre acreditar e rejeitar, entre se entregar a um Deus invisível ou assumir a solidão absoluta da existência. A fé, para Dostoiévski, nunca foi um caminho fácil. Ela não elimina a dúvida, mas convive com ela. A verdadeira fé nasce do confronto com a descrença, do mergulho no niilismo e da decisão de acreditar mesmo sem garantias. Um dos exemplos mais marcantes está em Os Irmãos Karamazov, especialmente na relação entre os irmãos Ivan e Alyosha. Ivan representa a dúvida radical, o questionamento da existência de Deus diante do sofrimento humano, especialmente da dor das crianças inocentes. Ele não consegue aceitar um mundo onde o sofrimento é tão brutal e, por isso, rejeita a fé como injustificável. Já Alyosha, discípulo do ancião Zósima, encarna a fé humilde, aquela que aceita o mistério da vida sem exigir explicações definitivas. Esse embate mostra que, para Dostoiévski, a fé não era uma certeza tranquila, mas uma batalha constante. A dúvida é inseparável dela. O crente verdadeiro não é aquele que nunca duvida, mas aquele que escolhe acreditar mesmo em meio à tormenta. É por isso que a fé, em seus livros, nunca aparece como dogma imposto, mas como escolha livre, sempre arriscada e dolorosa. Além disso, Dostoiévski via a fé como algo profundamente humano. Ela não era apenas obediência a uma instituição religiosa, mas a resposta mais íntima da alma diante do abismo. Quando o homem encara o niilismo e percebe que nada tem sentido, a fé surge como um salto, uma aposta na existência de algo maior. Não é certeza, mas esperança. Não é garantia, mas confiança. E aqui está a reviravolta sombria. A mesma fé que pode salvar também pode ser distorcida em fanatismo. Dostoiévski conhecia bem esse risco. Ele temia que a religião, em vez de ser uma experiência de liberdade e amor, fosse usada como instrumento de poder e opressão. O grande inquisidor que vimos anteriormente é um símbolo disso. A fé transformada em controle, a religião convertida em tirania. Esse dilema mostra a profundidade de sua visão. Acreditar é necessário, mas também perigoso. Sem fé, o homem se perde no vazio. Com uma fé distorcida, ele pode se tornar escravo. A verdadeira transcendência, para Dostoiévski, não estava em dogmas rígidos, mas em um encontro íntimo e pessoal com o mistério de Deus. Uma fé que não anula a liberdade, mas que a confirma. Assim, Dostoiévski nos ensina que a fé não é o oposto da dúvida, mas sua companheira inseparável. Crer não significa eliminar perguntas, mas escolher um caminho mesmo sem respostas definitivas. O homem só encontra transcendência quando encara o vazio da descrença e, ainda assim, decide dar um salto em direção à esperança. Essa sabedoria sombria é, ao mesmo tempo, libertadora, porque nos lembra que não precisamos de certezas absolutas para viver com sentido. O que precisamos é da coragem de acreditar mesmo quando tudo parece desabar. A fé, para Dostoiévski, é um ato radical de liberdade, acreditar quando seria mais fácil desistir. Parte 6.
O sofrimento como caminho para a transformação. Para Dostoiévski, não existe vida humana sem sofrimento. Ele não o tratava como acidente do destino, mas como parte constitutiva da existência. Sofrer para ele era inevitável. Porém, esse sofrimento carregava algo além da dor. Ele podia ser o meio pelo qual o homem se transformava, crescia espiritualmente e redescobria o sentido da vida. Diferente de muitos pensadores que buscavam fugir da dor, Dostoiévski acreditava que enfrentá-la de frente era o único caminho possível para se tornar verdadeiramente humano. Essa visão nasce de sua própria biografia. Dostoiévski foi condenado à morte, levado diante do pelotão de fuzilamento e perdoado no último instante. Essa experiência marcou profundamente sua visão de mundo. Ele percebeu a fragilidade da vida, mas também descobriu nesse choque brutal um valor renovado pela existência. Mais tarde, sua prisão na Sibéria, onde conviveu com criminosos e suportou condições desumanas, reforçou essa percepção. O sofrimento não destrói apenas, ele também revela, purifica, transforma. Nos romances, o sofrimento aparece como escola da alma. Em Crime e Castigo, Raskolnikov só encontra redenção depois de atravessar o inferno de sua culpa. Em Os Irmãos Karamazov, Dmitri e Ivan vivem tormentos internos que os destroem, mas também os obrigam a confrontar a verdade sobre si mesmos. O sofrimento, em Dostoiévski, não é apenas punição, é caminho para a consciência. E há mais. Dostoiévski via no sofrimento uma possibilidade de encontro com o divino. O sofrimento expõe o limite humano, a impotência diante do mundo, e nesse limite o homem pode descobrir a necessidade de algo maior. Por isso, seus personagens frequentemente encontram uma espécie de iluminação não na alegria, mas no fundo do desespero. É lá, quando todas as máscaras caem, que surge a chance de transformação. Mas a reviravolta sombria é que nem todo sofrimento salva. Alguns personagens, incapazes de suportar o peso da dor, se perdem nela. Em vez de se transformar, são esmagados. O sofrimento pode endurecer o coração, gerar cinismo, ódio ou desespero. Dostoiévski sabia que a dor é uma encruzilhada. Para alguns, ela abre o caminho da compaixão e da fé. Para outros, fecha qualquer possibilidade de esperança. Essa ambiguidade é central em sua filosofia. Ele não romantizava o sofrimento, mas reconhecia seu papel inevitável. Sofrer é humano, mas o que o homem faz com a sua dor é que define seu destino. O sofrimento pode ser maldição ou redenção, queda ou renascimento. O sofrimento, para Dostoiévski, é o campo de batalha da alma. Não podemos evitá-lo, mas podemos escolher como enfrentá-lo. Aqueles que fogem da dor, tentando viver em anestesia, acabam vazios. Aqueles que a enfrentam de frente descobrem uma força inesperada. É na escuridão da dor que se acende a chama da transformação. A sabedoria sombria de Dostoiévski nos lembra que, paradoxalmente, a dor pode ser uma dádiva, não porque seja boa em si mesma, mas porque abre portas que a felicidade nunca abriria. O sofrimento é a chave que pode trancar ou liberar a alma. E é nessa escolha, no modo como carregamos nossas cruzes, que nos tornamos verdadeiramente humanos. A sabedoria mais sombria, toda a filosofia de Dostoiévski, explicada para dormir. Parte 7. A psicologia profunda e a alma dividida. Muito antes de Freud sistematizar a psicanálise, Dostoiévski já havia mergulhado na mente humana com uma profundidade assustadora. Seus romances não eram apenas histórias, mas radiografias da alma. Ele mostrava personagens dilacerados por desejos contraditórios, impulsos inconfessáveis e dilemas morais que pareciam maiores que eles próprios. Ler Dostoiévski é entrar em contato com uma psicologia viva, uma antecipação daquilo que depois seria estudado como inconsciente, pulsões e complexos.
Seus personagens não são planos. Eles carregam a tensão de forças ocultas, às vezes divinas, às vezes demoníacas, sempre humanas. Em O Duplo, por exemplo, Dostoiévski dá vida ao tema da duplicidade da alma. O protagonista, Goliadkin, vê surgir um outro eu, que toma seu lugar no trabalho e na vida social. Essa narrativa, além de alegoria, antecipa a ideia de um conflito interno entre partes da psique, algo que Jung chamaria mais tarde de sombra. O homem não é uno, mas dividido, cheio de vozes conflitantes. Em Memórias do Subsolo, encontramos um personagem que fala diretamente com o leitor em tom ácido, revelando as contradições mais íntimas do ser humano. Ele não busca ser simpático ou coerente. Ao contrário, exibe sua irracionalidade como parte da condição humana. Para Dostoiévski, o homem não é governado apenas pela razão, mas por desejos obscuros, pelo prazer de se autodestruir, pela necessidade de desafiar qualquer lógica. Essa visão rompe com a imagem otimista do homem racional que predominava no iluminismo e mostra um ser fragmentado, atormentado e, justamente por isso, real. Os irmãos Karamazov representam cada um aspecto da alma humana. Ivan, a razão e a dúvida. Dmitri, a paixão e o instinto. Alyosha, a fé e a espiritualidade. Juntos, eles encarnam o conflito interno que existe em cada homem. Dostoiévski não precisava de teorias psicológicas. Sua literatura já era psicanálise em forma de arte. E aqui surge a reviravolta sombria. Dostoiévski não via esses conflitos apenas como dramas pessoais. Ele acreditava que a alma dividida do homem era também o reflexo da própria sociedade. Uma nação, uma civilização, também pode ser dilacerada por contradições internas. O mal não está apenas lá fora, mas dentro de cada um. A luta entre fé e descrença, razão e paixão, amor e ódio, não é apenas interna ao indivíduo, mas também coletiva. Essa visão torna sua filosofia ainda mais perturbadora. Não há harmonia definitiva na alma humana. O homem é conflito. Não somos feitos para viver em paz interior eterna. Somos campos de batalha e o máximo que podemos alcançar é uma trégua temporária entre nossas forças opostas. Dostoiévski nos ensina assim que compreender a mente humana exige olhar para suas sombras. Ele antecipou a ideia de que cada um de nós é múltiplo, cheio de vozes em conflito e que negar essas divisões só aumenta seu poder. Sua sabedoria sombria revela que a alma não é transparente nem simples. Ela é um labirinto onde convivem anjos e demônios. E ao mostrar essa complexidade, Dostoiévski nos dá uma lição que ecoa até hoje. A verdadeira compreensão do homem só acontece quando encaramos sua escuridão interior. Apenas quem reconhece sua própria divisão pode buscar, mesmo que de forma imperfeita, a unidade. Parte 8. O amor, a compaixão e o paradoxo da humanidade. Em meio a todo o peso de culpa, niilismo e sofrimento que atravessa sua obra, Dostoiévski ainda encontra espaço para falar do amor, mas não de um amor romântico, idealizado ou sentimental. Para ele, o amor verdadeiro é áspero, exige sacrifício e nasce, muitas vezes, da própria dor. Em uma de suas passagens mais citadas, o ancião Zósima, em Os Irmãos Karamazov, aconselha: "Ame a vida mais do que o sentido dela." Essa frase condensa a visão dostoiévskiana. O amor não é resultado de respostas prontas, mas uma escolha que fazemos mesmo diante do absurdo. Amar, para Dostoiévski, é um ato de rebeldia contra a desesperança. O amor que atravessa seus romances está sempre ligado à compaixão. Sônia, em Crime e Castigo, é a encarnação desse tipo de amor. Uma jovem prostituta por necessidade, ela não julga Raskolnikov, mas caminha com ele em seu sofrimento, oferecendo não desculpas, mas presença.
Sônia representa a força silenciosa do amor que não exige nada em troca, apenas permanece ao lado do outro na dor. Outro exemplo aparece em Alyosha, que vive como discípulo do ancião Zósima. Sua fé é inseparável de sua compaixão. Ele não tenta vencer os outros pelo intelecto, mas pela bondade. Ele vê a luz em meio à escuridão das pessoas. Esse tipo de amor para Dostoiévski não é frágil. Pelo contrário, é uma das forças mais revolucionárias que existem, porque quebra o ciclo de ódio e desespero. O paradoxo é que esse amor nasce muitas vezes de corações dilacerados. Dostoiévski sabia que apenas quem sofre profundamente é capaz de desenvolver verdadeira compaixão. O amor, em sua visão, não é privilégio dos perfeitos, mas dos quebrados. Não é produto da felicidade, mas do encontro com a dor do outro. Mas aqui está a reviravolta sombria. Dostoiévski também sabia que o amor é arriscado, vulnerável. Quem ama se expõe à rejeição, ao desprezo, ao sofrimento ainda maior. Muitos de seus personagens que tentam amar acabam sendo feridos por isso. O amor não é uma garantia de felicidade, mas um caminho perigoso que exige coragem. É por isso que, em sua filosofia, amar é um ato de fé. E mais, o amor verdadeiro não anula o sofrimento, mas o ressignifica. Sônia não livra Raskolnikov de sua punição, mas caminha com ele em sua dor. Alyosha não elimina os dilemas de seus irmãos, mas oferece a presença de quem acredita que ainda vale a pena. Para Dostoiévski, o amor não é uma fuga do sofrimento, mas a força que dá sentido a ele. Assim, Dostoiévski nos ensina que o amor e a compaixão não são luxos da alma, mas necessidades vitais. Eles não aparecem quando a vida é fácil, mas quando a vida é difícil. O verdadeiro amor é aquele que olha para a dor do outro e decide ficar, mesmo sem soluções. É esse amor que impede que o sofrimento se transforme em desespero absoluto. O paradoxo dostoiévskiano é claro. O homem é capaz de crueldade extrema, mas também de compaixão infinita. Dentro de nós coexistem ódio e amor, egoísmo e sacrifício. Reconhecer essa tensão é aceitar a humanidade em toda a sua profundidade. E para Dostoiévski, é justamente nesse paradoxo que se encontra a esperança. O amor não apaga a escuridão, mas a atravessa. A sabedoria mais sombria. Toda a filosofia de Dostoiévski. Explicada para dormir. Parte 9. Livre-arbítrio, destino e a responsabilidade individual. Para Dostoiévski, o homem está condenado à liberdade. Essa frase, que seria ecoada mais tarde por Sartre, já pulsava em suas páginas como um grito de desespero. O livre-arbítrio, em sua visão, não era apenas um presente divino, mas um fardo insuportável para muitos. Escolher é sempre arriscado, porque não existe escolha neutra. Cada decisão molda não apenas o destino individual, mas também o mundo ao redor. A responsabilidade, portanto, é inescapável. O homem pode se esconder em sistemas, ideologias ou desculpas, mas no fim sempre será confrontado com o peso de suas escolhas. Nos romances de Dostoiévski, o livre-arbítrio aparece como campo de batalha. Em Crime e Castigo, Raskolnikov acredita que pode decidir estar acima da moral e cometer um assassinato em nome de uma ideia. Mas o preço dessa escolha é a corrosão de sua própria consciência. Em Os Demônios, os jovens revolucionários acreditam que o destino histórico justifica qualquer crime. Mas, ao tentarem se colocar no lugar de deuses, acabam criando caos e destruição. Essa é a mensagem central. A liberdade existe, mas nunca vem sem responsabilidade. Quando o homem acredita que pode agir sem consequências, ele abre as portas do inferno. A tragédia está no fato de que muitas vezes escolhemos o mal não por ignorância, mas por vontade própria. Dostoiévski acreditava que essa era a essência do livre-arbítrio.
A capacidade real de escolher, inclusive contra a razão, contra o interesse próprio, contra a lógica. O homem é capaz de se autodestruir apenas para provar que é livre. E aqui surge a reviravolta sombria. A liberdade pode ser insuportável. Muitos preferem abrir mão dela em troca de segurança, ordem ou pão. Essa é a denúncia do grande inquisidor. Os homens não querem ser livres, querem ser cuidados. Preferem o destino já traçado, a lei externa, a autoridade que decide em seu lugar. Mas Dostoiévski insiste. Abdicar da liberdade é abdicar da própria humanidade. Mais inquietante ainda é a ideia de que o destino e o livre-arbítrio convivem em tensão. Dostoiévski reconhecia que existem forças fora do nosso controle. Pobreza, doença, injustiça. Mas mesmo assim, acreditava que cada indivíduo tinha a responsabilidade de responder diante do caos. O destino pode moldar o cenário, mas é a escolha humana que escreve a peça. A sabedoria sombria de Dostoiévski nos lembra que somos livres, mas essa liberdade é uma cruz. Cada ato traz consigo consequências, e fugir delas não apaga sua realidade. O homem pode culpar o destino, a sociedade, a família, mas no fundo sempre terá de se confrontar com o fato de que escolheu, ou de que deixou de escolher, o que também é uma decisão. O livre-arbítrio, portanto, não é apenas um poder, mas uma responsabilidade. Somos autores de nossa própria queda ou de nossa redenção. E como Dostoiévski nos mostra, não há como fugir desse tribunal silencioso que habita a consciência. O destino pode nos empurrar, mas somos nós que decidimos se caímos ou se nos levantamos. Parte 10. O mal, o demônio interior e a luta entre destruição e redenção. Nenhum outro escritor mostrou com tanta clareza o mal como algo que habita dentro do próprio homem. Para Dostoiévski, o diabo não era apenas uma figura externa, mas uma presença íntima, uma voz que sussurra dentro da alma. O mal não precisava de justificativas sobrenaturais. Ele se revelava nas escolhas humanas, no orgulho, na inveja, no desejo de poder e até na busca desesperada por liberdade sem limites. O homem, segundo ele, é capaz de anjos e demônios ao mesmo tempo. Essa percepção do mal como algo interno e cotidiano dá à sua filosofia uma profundidade sombria e perturbadora. Em Os Irmãos Karamazov, essa ideia aparece de forma explícita. Ivan, o irmão atormentado pela dúvida, chega a dialogar com uma figura demoníaca, que é nada mais do que a projeção de sua própria consciência dilacerada. O diabo ali não é um ser externo, mas a encarnação do conflito interno, da tentação de acreditar que nada tem sentido. Dostoiévski revela-o assim que o mal não precisa vir de fora. Ele nasce no coração humano. Em Os Demônios, a ideia é ampliada para a coletividade. O romance mostra como ideologias extremas podem transformar homens comuns em instrumentos de destruição. O mal, nesse sentido, não é apenas individual, mas social, capaz de se espalhar como uma epidemia. Para Dostoiévski, uma sociedade que perde seus fundamentos espirituais abre espaço para que os demônios interiores se tornem forças coletivas de caos. O mais perturbador é que, muitas vezes, o mal se disfarça de bem. Os personagens de Dostoiévski cometem crimes acreditando estar servindo a causas maiores. E é justamente essa racionalização que torna o mal ainda mais perigoso. Ele não aparece sempre como violência bruta, mas como justificativa, como ideologia, como solução necessária. E aqui surge a reviravolta sombria. O mal nunca é derrotado de uma vez por todas. Ele retorna sempre porque faz parte da condição humana. Dostoiévski não acreditava em utopias que prometiam um mundo sem dor, sem crime ou sem injustiça. Para ele, a batalha contra o mal é eterna, porque o campo de guerra está dentro de cada um de nós. Negar isso
é se tornar vulnerável às tentações mais sutis. Ao mesmo tempo, ele acreditava que o reconhecimento do mal interior era também o primeiro passo para resistir a ele. Quem ignora sua própria escuridão acaba sendo dominado por ela. Quem reconhece o demônio dentro de si ganha a possibilidade de escolher outro caminho. Essa é a tensão fundamental da filosofia dostoiévskiana. Nunca estaremos livres do mal, mas sempre poderemos escolher lutar contra ele. Dostoiévski nos mostra que o mal não é algo distante, mas íntimo. Ele está em cada pensamento egoísta, em cada justificativa cruel, em cada fuga da responsabilidade. Mas também nos ensina que o homem não é condenado apenas à destruição. A mesma liberdade que nos permite ceder ao mal é a liberdade que nos dá a chance da redenção. Essa é a lição final de sua sabedoria sombria. O mal nunca desaparece, mas a luta contra ele é o que dá dignidade ao ser humano. A vida não é sobre eliminar as trevas, mas sobre enfrentá-las todos os dias. Cada escolha, cada gesto de compaixão, cada ato de coragem é uma pequena vitória contra o demônio interior. E é nesse combate interminável que o homem encontra sua verdadeira grandeza. Parte 11. A eternidade do conflito humano e a busca por sentido. Depois de atravessar os temas centrais da filosofia dostoiévskiana, sofrimento, liberdade, culpa, fé, niilismo, amor e o mal, resta uma questão inevitável. O que tudo isso significa para a condição humana? Dostoiévski não acreditava em soluções finais. Ele não oferecia sistemas fechados, nem fórmulas para a felicidade. Sua sabedoria era sombria porque reconhecia que o conflito humano é eterno. O homem está condenado a viver entre extremos, entre a fé e a dúvida, entre o amor e o ódio, entre a liberdade e a tentação de se entregar. Não existe uma síntese definitiva, apenas o movimento constante entre luz e trevas. E, no entanto, é justamente nesse movimento que nasce a possibilidade do sentido. Dostoiévski via a vida como uma luta incessante. A alma não é estática, mas dinâmica, marcada por quedas e ascensões. Seus personagens nunca permanecem os mesmos. Raskolnikov passa da arrogância intelectual ao desespero, depois à confissão e, por fim, à busca pela redenção. Ivan Karamazov, dilacerado pela dúvida, experimenta o peso de sua racionalidade até ser confrontado pelo delírio de seu próprio demônio interior. Dmitri, impulsivo e pecador, encontra na prisão uma chance de transformação. Essas trajetórias mostram que o homem não é definido por um único ato, mas pela capacidade de mudar diante do sofrimento. Esse dinamismo está ligado ao que poderíamos chamar de eternidade do conflito humano. Dostoiévski sabia que não existe paz duradoura, que a vida não se resolve em uma conclusão feliz. Pelo contrário, a vida é feita de tensões. É nesse eterno retorno do conflito que se constrói a humanidade. E, paradoxalmente, é também aí que se encontra a possibilidade de redenção. Outro ponto fundamental é que Dostoiévski rejeitava as utopias que prometiam eliminar o sofrimento e o mal. Ele sabia que qualquer tentativa de apagar o conflito humano resultaria em tirania. O verdadeiro caminho não está em suprimir as trevas, mas em enfrentá-las todos os dias. A vida é guerra, mas é também na guerra que descobrimos nossa grandeza. E aqui vem a reviravolta sombria. Talvez não exista vitória final. O mal nunca desaparece. A dúvida nunca é eliminada. O sofrimento nunca deixa de existir. Para Dostoiévski, a vida não é sobre conquistar uma paz definitiva, mas sobre lutar continuamente. Essa visão é dura, porque destrói a ilusão de que podemos chegar a um ponto de descanso absoluto. No entanto, é também libertadora. Se o conflito é inevitável, então o que importa não é o resultado final, mas a forma como atravessamos a batalha.
Essa ideia transforma a vida em uma jornada de escolhas constantes. Cada ato, por menor que seja, é parte dessa luta. Amar em meio ao ódio, acreditar em meio à dúvida, ser livre em meio à tentação da servidão, esses são os verdadeiros triunfos, mesmo que nunca definitivos. O homem não vence o mal de uma vez por todas, mas pode vencê-lo por um dia, por um gesto, por um instante. No fim, a filosofia de Dostoiévski nos ensina que a vida não é uma promessa de descanso, mas uma convocação para a luta. O conflito humano é eterno, mas é nesse eterno combate que se forja a dignidade. A sabedoria sombria que ele nos oferece é simples e devastadora. Não espere que a vida se resolva, não espere que as trevas desapareçam. O que importa é como você escolhe caminhar dentro delas. Dostoiévski nos convida a aceitar que não há síntese definitiva, mas que há sentido no próprio movimento de resistir. A arte de viver, segundo ele, está em continuar a lutar, mesmo sabendo que a batalha nunca acaba. E é nesse paradoxo, na eternidade do conflito, que o homem encontra sua grandeza. Parte 12. Sociedade, moralidade e o futuro da humanidade. Dostoiévski não escreveu apenas sobre indivíduos em crise. Sua visão se estendia à sociedade como um todo. Ele enxergava, com um olhar quase profético, os riscos que aguardavam a humanidade ao perder o vínculo com a moralidade espiritual. Para ele, a questão central não era apenas pessoal, mas coletiva. O que acontece com uma civilização quando os alicerces éticos e religiosos são abandonados? O século XIX, marcado por revoluções, pelo avanço da ciência e pelo crescimento do secularismo, foi para Dostoiévski um laboratório onde ele pressentiu o futuro sombrio da humanidade. O escritor via uma linha tênue. Ou a sociedade buscaria o equilíbrio entre liberdade e moralidade, ou mergulharia em tiranias, ideologias destrutivas e no vazio do niilismo coletivo. Essa preocupação se revela de maneira poderosa em Os Demônios. O romance não é apenas uma crítica a jovens revolucionários, mas uma análise profunda do risco de uma sociedade que se entrega a ideologias sem fundamento espiritual. Para Dostoiévski, o problema não estava apenas na política, mas na alma coletiva. Uma sociedade sem moral transcendente poderia até produzir ordem aparente, mas seria uma ordem sem dignidade, sustentada pelo medo ou pela força. Ele acreditava que a moralidade não podia ser reduzida a cálculos racionais ou convenções sociais. A verdadeira moral nascia do vínculo com o sagrado, com a noção de que existe algo acima do homem, algo que o chama a responsabilidade. Quando esse fundamento é perdido, abre-se espaço para o que ele chamava de demônios, ideologias que prometem paraísos terrenos, mas que no fundo trazem destruição. Não por acaso, Dostoiévski antecipou horrores do século XX. Regimes totalitários, guerras em escala industrial, massacres em nome de ideias supostamente libertadoras. Ele via no niilismo e na racionalização extrema da vida uma ameaça que poderia aniquilar a dignidade humana. Ao negar o transcendente, o homem moderno se arriscava a se tornar escravo de sistemas impiedosos. Mas aqui surge a reviravolta sombria. Dostoiévski não acreditava que a sociedade poderia ser salva apenas por instituições religiosas ou pela tradição cega. Para ele, a regeneração só seria possível se cada indivíduo assumisse a responsabilidade moral. O destino coletivo dependia das escolhas pessoais. Cada homem que cede ao egoísmo e ao vazio reforça o declínio da civilização. Cada homem que escolhe a compaixão, a fé e a responsabilidade reforça a possibilidade de um futuro mais humano. Isso significa que a sociedade, para Dostoiévski, não era uma entidade abstrata, mas a soma de almas em conflito. Não há progresso real sem transformação interior. Essa visão rompe com utopias que prometem mudança de cima para baixo.
O escritor insiste que o futuro da humanidade depende da luta silenciosa e constante de cada consciência. Assim, a filosofia dostoiévskiana sobre a sociedade é marcada por uma sabedoria sombria, mas profundamente realista. Ele nos lembra que não existe futuro sem moralidade, e não existe moralidade sem espiritualidade. A humanidade pode alcançar grandes avanços técnicos, pode organizar sistemas sofisticados, mas sem fundamentos éticos sólidos, tudo desmorona. Um futuro será decidido, não por ideologias brilhantes ou sistemas políticos grandiosos, mas pela soma das escolhas individuais de homens e mulheres diante do bem e do mal. Dostoiévski nos convida a refletir. Cada ato pessoal ecoa no destino coletivo. A sociedade que construímos amanhã começa nas escolhas silenciosas que fazemos hoje. E é nesse sentido que sua filosofia permanece atual, porque nos alerta de que o maior perigo não está apenas no mundo externo, mas no enfraquecimento da alma humana. Parte 13. A arte, a literatura e a missão espiritual do escritor. Para Dostoiévski, a literatura nunca foi apenas entretenimento ou passatempo intelectual. Ele via a arte como uma missão espiritual, um meio de explorar os abismos mais profundos da alma humana e revelar verdades que a filosofia abstrata ou a ciência não conseguiam tocar. Cada romance seu era um campo de batalha entre ideias, sentimentos e destinos. Sua pena não se limitava a criar histórias. Era uma ferramenta para desnudar a condição humana e expor o eterno conflito entre fé e dúvida, entre o bem e o mal. Assim, sua obra se tornou não apenas um marco da literatura, mas também um ato de profecia, um espelho sombrio da humanidade. A força da arte dostoiévskiana está em sua capacidade de unir narrativa e filosofia. Seus personagens não são apenas figuras de ficção, mas encarnações de dilemas existenciais universais. Raskolnikov, Ivan Karamazov, o homem do subsolo, todos eles são mais que indivíduos, são expressões vivas do que significa ser humano. Essa habilidade de transformar ideias em carne e sangue é o que faz de Dostoiévski não apenas um escritor, mas um profeta literário. Além disso, ele acreditava que a literatura tinha o dever de iluminar, não com respostas fáceis, mas com perguntas que incomodam. Para ele, o escritor é alguém que carrega uma responsabilidade, dar voz ao sofrimento humano e mostrar a realidade sem máscaras. Sua arte não busca anestesiar, mas despertar. Dostoiévski não escrevia para confortar, mas para inquietar. E é nesse desconforto que o leitor encontra a possibilidade de transformação. Em seu famoso discurso sobre Pushkin, Dostoiévski afirmou que a beleza salvará o mundo. Essa frase, muitas vezes mal compreendida, não significava um esteticismo vazio, mas a convicção de que a arte tem poder espiritual. A beleza, para ele, não era apenas harmonia, mas a revelação da verdade mais profunda, aquela que toca o coração e obriga a alma a se mover. A reviravolta sombria é que Dostoiévski também reconhecia o perigo da arte. Ele sabia que a literatura podia ser usada para manipular, para enganar, para alimentar ilusões perigosas. Uma arte sem verdade, reduzida à propaganda ou puro entretenimento, seria incapaz de transformar. Por isso, ele defendia que o escritor tinha uma missão quase religiosa: testemunhar a verdade da condição humana, por mais dolorosa que fosse. E mais, Dostoiévski vivia sob a consciência de que seu próprio dom era inseparável de sua dor. Suas experiências de prisão, doença e desespero moldaram a profundidade de sua escrita. A arte, para ele, não vinha do conforto, mas da luta. O escritor que não sofreu não poderia tocar a essência da alma humana. Sua literatura era, portanto, um reflexo de sua própria peregrinação interior. Dostoiévski nos ensina que a arte não é um luxo,
mas uma necessidade espiritual. Sua literatura é a prova de que as palavras podem iluminar trevas, confrontar consciências e até mudar destinos. Para ele, escrever era servir à humanidade, oferecendo espelhos sombrios nos quais cada leitor pudesse ver não apenas personagens, mas a si mesmo. Essa é sua missão espiritual como escritor: usar a arte como ponte entre a miséria humana e a possibilidade de redenção. A beleza em sua visão é revolucionária, porque revela o que há de mais profundo no homem. E, ao fazê-lo, salva não porque elimina o sofrimento, mas porque dá sentido a ele. Parte 14. A fé cristã ortodoxa e a visão de mundo dostoiévskiana. Para compreender a filosofia de Dostoiévski em sua totalidade, é impossível ignorar o papel central que a fé cristã ortodoxa desempenhou em sua vida e em sua obra. Não se trata de uma religiosidade superficial, nem de um dogmatismo rígido, mas de uma espiritualidade visceral, moldada pela dor, pelo sofrimento e pela experiência pessoal do mal. Dostoiévski não era um santo idealizado. Era um homem dilacerado entre dúvida e fé, entre pecado e desejo de redenção. É justamente nessa tensão que sua visão de mundo encontra sua força. O cristianismo ortodoxo, em sua filosofia, não era uma doutrina abstrata, mas um chamado à transformação interior e ao amor radical, vivido no concreto da existência. Essa espiritualidade se manifesta em personagens como Alyosha Karamazov e o ancião Zósima, que representam a face luminosa da fé. Alyosha não é perfeito, mas encarna a compaixão e a humildade, sendo exemplo de como a fé pode ser vivida não como imposição, mas como entrega ao outro. O ancião Zósima, com seus ensinamentos sobre o amor universal e o perdão, transmite a convicção de que a santidade não está distante, mas pode brotar no coração humano mesmo em meio ao caos. Dostoiévski via a fé como o antídoto contra o niilismo que ameaçava corroer a civilização moderna. Em sua visão, apenas a fé cristã poderia dar à liberdade humana um sentido, impedindo que ela se transformasse em destruição. O cristianismo, em sua forma mais pura, oferecia não a negação da dor, mas sua ressignificação. Sofrer, perdoar, amar, esses atos eram para ele reflexos da vitória do Espírito sobre as trevas. Vale lembrar que sua fé foi constantemente provada. Dostoiévski conheceu a tentação do desespero, flertou com o niilismo e viveu intensas crises espirituais. Mas, no fim, sempre retornava à convicção de que o homem só encontra sua dignidade plena quando reconhece a presença do divino. Esse retorno não era racional, mas existencial, nascido do confronto com a morte, com a culpa e com a consciência da fragilidade humana. Mas aqui está a reviravolta sombria. Dostoiévski também sabia que a fé podia ser corrompida. O cristianismo, quando usado como instrumento de poder, se transforma em tirania. Sua parábola do grande inquisidor é a denúncia mais clara disso. A religião que deveria libertar pode se tornar a prisão mais cruel. Essa crítica mostra que sua espiritualidade era autêntica, pois não fechava os olhos para as distorções do sagrado. Para ele, a verdadeira fé nunca poderia se separar da liberdade. Um cristianismo que nega a liberdade humana trai a essência do Evangelho. Esse ponto revela a profundidade de sua filosofia. A fé é indispensável, mas não pode ser imposta. Ela deve ser escolhida, sofrida, vivida como experiência pessoal. Não é dogma cego, mas encontro íntimo com o mistério de Deus. Dostoiévski sabia que a dúvida sempre acompanharia a fé, mas via nisso sua beleza. Acreditar, apesar da ausência de garantias. Assim, a fé ortodoxa em Dostoiévski não é ornamento literário, mas alicerce de sua visão de mundo. É a força que sustenta sua resposta ao sofrimento, ao mal e ao niilismo. É também o horizonte que dá sentido ao amor e à compaixão.
Sua filosofia nos ensina que a verdadeira fé não elimina a dor, mas transforma a forma como a enfrentamos. A sabedoria sombria de Dostoiévski se revela nesse paradoxo. A fé não nos livra do peso da existência, mas nos dá coragem para carregá-lo. A ortodoxia cristã, em sua obra, não aparece como sistema fechado, mas como caminho de liberdade e redenção. E é nesse caminho, entre a dúvida e a esperança, que o homem encontra sua humanidade plena. Parte 15. O legado e a influência na modernidade. Poucos escritores deixaram uma marca tão profunda no imaginário humano quanto Dostoiévski. Sua obra não foi apenas um conjunto de romances brilhantes, mas um verdadeiro mergulho nos abismos da alma, cujos ecos atravessaram fronteiras culturais, filosóficas e espirituais. Se no século XIX suas histórias chocaram e inquietaram seus contemporâneos, no século XX e XXI, elas se tornaram profecias vivas, antecipando crises políticas, existenciais e espirituais da modernidade. Entender o legado de Dostoiévski é perceber que sua filosofia sombria ainda ilumina nossos dilemas atuais, talvez mais do que nunca. No campo da literatura, Dostoiévski influenciou nomes como Kafka, Camus, Sartre, Nietzsche e até Freud, que admitiu dever a ele intuições sobre o inconsciente. Kafka herdou dele a sensação de angústia e absurdo. Camus se inspirou em seu confronto com o niilismo. Sartre explorou sua visão da liberdade como condenação. E Nietzsche encontrou nele um irmão espiritual que via o perigo da morte de Deus. A psicanálise reconheceu na sua obra a antecipação de conceitos que só seriam formalizados décadas depois: o inconsciente, a repressão, o conflito interno. Na política e na história, Dostoiévski também deixou marcas. Sua crítica ao niilismo revolucionário em Os Demônios foi lida como profecia do totalitarismo que assolaria o século XX, tanto o fascismo quanto o comunismo. Ele mostrou como ideologias que prometem paraísos terrenos podem se transformar em infernos coletivos. Suas análises não eram panfletos, mas radiografias da alma humana, revelando como o mal se infiltra nas estruturas sociais. E no campo espiritual, Dostoiévski se tornou uma voz insubstituível. Para aqueles que vivem a crise da fé moderna, sua obra mostra que a dúvida não destrói necessariamente a fé, mas pode ser o caminho para uma crença mais autêntica. Sua ênfase na compaixão, no sofrimento e na liberdade ressoa como resposta às incertezas de nossa época. A reviravolta sombria é que o legado de Dostoiévski não oferece consolo fácil. Sua influência não é a de um guia que aponta saídas definitivas, mas a de um profeta que alerta para perigos permanentes. Sua filosofia não resolve nossos problemas, mas nos obriga a encará-los. É por isso que suas páginas continuam tão atuais, porque falam daquilo que nunca muda: a luta entre luz e trevas dentro do coração humano. Ao mesmo tempo, seu impacto mostra que a literatura não é apenas arte, mas força transformadora. Escritores, filósofos, psicólogos e até líderes políticos beberam de suas ideias, às vezes para buscar redenção, outras vezes para justificar cinismo. Esse duplo uso revela algo central em Dostoiévski. Sua obra é como um espelho, que reflete tanto a grandeza quanto a miséria humana. O legado de Dostoiévski é o de um escritor que ultrapassou a literatura e se tornou um intérprete da alma humana. Sua filosofia sombria moldou não apenas a arte, mas também o pensamento e até a política. Ele nos lembra que a literatura não é ornamento, mas destino. Não é passatempo, mas profecia. Hoje, ao ler Dostoiévski, não estamos apenas conhecendo um autor do século XIX. Estamos ouvindo uma voz que continua a nos desafiar no século XXI, chamando-nos a encarar o sofrimento, a liberdade, o mal e a fé com coragem. Seu legado é a consciência de que a luta entre trevas e luz é eterna,
e que a grandeza do homem está em não fugir dessa batalha. Atravessar a obra de Dostoiévski é como caminhar por um labirinto de sombras iluminadas por pequenas chamas. Em cada canto encontramos dor, conflito, niilismo, culpa, mas também amor, fé e compaixão. Sua filosofia sombria não nos oferece soluções fáceis, nem promessas de finais felizes. Pelo contrário, nos obriga a encarar a condição humana em sua forma mais crua, sem véus nem ilusões. Dostoiévski sabia que o homem é dividido. Dentro de cada ser humano convivem anjos e demônios, coragem e covardia, fé e dúvida. Essa consciência da duplicidade é o que dá densidade à sua visão. Ele não idealiza o homem, mas o apresenta como realmente é, um campo de batalha entre forças contrárias. Sua grandeza está em nos mostrar que não há síntese definitiva. O conflito é eterno, mas é nesse movimento incessante que a vida encontra sentido. Seu pensamento é marcado por paradoxos. O sofrimento que destrói é também o que purifica. A culpa que oprime é também a que abre as portas do perdão. A liberdade que assusta é também a que dá dignidade. O amor que fere é também o que salva. Essa sabedoria paradoxal nos lembra que a existência nunca é simples, mas é justamente na complexidade que descobrimos o valor de viver. O legado de Dostoiévski permanece porque ele não fala apenas ao intelecto, mas ao coração. Ele nos força a reconhecer nossas trevas, mas também nos convida a não desistir da luz. Seus romances são espelhos em que vemos nossas próprias contradições refletidas. Não há como sair ileso de sua leitura. Ou somos esmagados por suas perguntas, ou encontramos nelas a coragem para buscar respostas. No fim, a filosofia dostoiévskiana pode ser resumida em uma lição devastadora e libertadora. A vida nunca será um lugar de descanso absoluto. Não existe paz eterna, não existe vitória definitiva. O que existe é a luta diária contra o mal dentro de nós, contra o vazio, contra a tentação de desistir. E é nessa luta que a dignidade humana se revela. Dostoiévski não nos promete um mundo sem sofrimento. Ele nos oferece algo maior. A certeza de que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda é possível escolher amar, acreditar e resistir. Essa é a arte de viver segundo sua sabedoria sombria. Não fugir da escuridão, mas atravessá-la com coragem. Assim, quando fechamos suas páginas, não saímos consolados, mas despertos. A vida continua sendo dura, mas agora sabemos que essa dureza é também o palco onde se desenrola nossa grandeza. A filosofia de Dostoiévski não é convite à fuga, mas à coragem. Não é anestesia, mas despertar. E talvez seja por isso que, séculos depois, ainda voltamos a ele, porque precisamos de alguém que nos lembre que, mesmo nas trevas, a chama da humanidade nunca se apaga.